A paz de Jesus e o amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico Eus Duarte. Convido você a se inscrever no meu canal, colocar um comentário aí abaixo e espalhar esse vídeo para várias pessoas. Nosso tema hoje é o inferno, as suas penas eternas, segundo São João Bosco. Nós sabemos que o dogma do inferno é o dogma mais negado dentro da Igreja Católica hoje, infelizmente. Embora Jesus falou do inferno 21 vezes, só no Evangelho de Mateus. Isso aqui eu cito no meu livro, que eu vou ler para vocês daqui a pouco, o Santos ou Nada, eu vou deixar o link aí abaixo para adquirir. Quero citar apenas 2 versículos, o Catecismo, e ver o que São João Bosco dizia. Mateus 25, versículo 41. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o versículo 46 diz: e estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Veja, se o inferno não existe, é chamar Jesus de mentiroso. Se o inferno está vazio, é dizer que Jesus mentiu e que o evangelho não vale de nada. Para vocês entenderem a gravidade disso, nós cremos que Cristo veio a esse mundo para nos salvar. Nos salvar do quê? Da condenação eterna. Logo, se não há condenação eterna, então Cristo fez o papel de bobo na cruz. Não há necessidade de encarnação, nem de morte, nem de cruz, nem de sangue derramado, nem de ressurreição, muito menos de igreja, muito menos de confissão. Vamos todo mundo para gandaia, beber cachaça, cheirar pó, fumar maconha, que afinal de contas todo mundo vai para o céu. Eu não sei aonde anda a cabeça de certos padres, membros dessa maldita teologia de libertação, ao ficar ensinando para as pessoas esse evangelho favo de mel, como se Jesus Cristo fosse um mentiroso. Mas tem uma segunda coisa, a Bíblia dá a lista, então várias listas de pessoas que irão se condenar. Gálatas 5,19, quando fala a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito, Paulo vai dizer que eles não herdarão o reino do céu. Efésios capítulo 5 é a mesma coisa, Colossenses capítulo 3 é a mesma coisa, 1 Coríntios 6,9. Como eu vou fazer um segundo vídeo sobre o assunto, eu vou citar essas listas para você. Hoje eu só vou te dar apenas uma. Apocalipse 21, versículo 8. Os tíbios, tíbio é as pessoas mornas, né? Nem é de Deus nem do diabo, está em cima do muro. Os tíbios, os infiéis, tanto no matrimônio como na fidelidade a Deus. Os depravados, aqui tudo quanto é tipo de relação sexual fora da natureza, homem com homem, mulher com mulher, com cachorro, trisal e essa bagunça toda, depravação. Os homicidas, assassinos, tanto de criança do ventre materno, como de velhinho, como de seres humanos. Os impuros, inclui pornografia e tudo mais. Os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão como recompensa o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja, é a palavra de Deus. Então eu peço você já escutou sacerdote falar isso, pessoas teólogos dizer isso, da ala Leonardo Boff, Frei Beto, entre a opinião de um teólogo, entre a opinião de um padre, e a palavra de Deus, meu irmão, fique com a palavra de Deus. O inferno existe, é um fogo eterno, o inferno é para sempre, e o inferno só tem a porta de entrada, o inferno não tem a porta de saída. Uma vez que você caiu lá, meus pêsames, www.coldocramunhão por toda eternidade.com.br, não tem mais saída. E esse livrão que vocês estão vendo na minha mão, é o Catecismo da Igreja Católica, tá? Lá no número 1033, ele vai dizer assim: nosso Senhor adverte-nos que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades mais graves dos pequeninos dos nossos irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido e sem acolher o amor misericordioso de Deus é ficar separado do Todo-Poderoso para sempre pela nossa própria opção livre. Presta atenção no que eu vou ensinar para vocês. Deus te ama tanto, que Deus é capaz de morrer por você, mas Ele respeita tanto a sua liberdade que Ele não obriga você a amá-lo. O que é o inferno? O inferno é o local das pessoas que escolheram não amar e não obedecer a Deus. Deus morre por você, mas Deus não te obriga a amá-lo. Porque o Deus não vai obrigar você a ir para o céu. Se você virou as costas para Deus em pecado mortal e morrer nisso, com as costas viradas para Ele sem arrependimento, meus pêsames para você. Colo do Cramunhão está te esperando. Eu sei que isso assusta muita gente que vai ouvir. Azar. É melhor você ir para o céu
com medo do inferno que descer para o inferno sem medo nenhum. Pelo amor de Deus. Continua o Catecismo da Igreja Católica. Essa autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se chama inferno. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Veja, o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. O inferno existe e o inferno é eterno. Só tem a porta de entrada, não tem a porta de saída. As almas dos que morrem em pecado mortal desce imediatamente após a morte aos infernos, onde sofre as penas do inferno, que é o fogo eterno, ou fogo que não se apaga. Santo Agostinho dizia que o fogo do inferno, comparado a um vulcão na terra, é só um quadro pintado. Aí você imagina, a pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Meu irmão, você vai estar separado eternamente de Deus, olho no olho, abraçado com um cão. Eu espero que não é isso que você queira para a sua vida. E continua, Deus não predestina ninguém para o inferno. Isso aqui é doutrina católica. Por quê? Deus não quer a sua condenação. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não criou nenhum filho para ir para o inferno. Para isso, o catecismo diz, para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistir nesse pecado até o fim. Então, meu irmão, eu vou ser sincero com cada um de vocês. Olha, meus queridos, a colheita, perdão, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Desculpa eu falar, sabe o que é pecado mortal? É você meter a faca no coração de Jesus ou passar a vida inteira dando soco na cara dele. Você quer passar a sua vida dando coice em Jesus, facada em Jesus, soco na cara dele, e você quer morrer e morar com ele? Aqui para você, ó. Aprenda uma coisa, Deus é tão misericordioso que te dá liberdade de plantar o que você quiser, mas Deus é tão justo que você vai colher o que você planta. E eu preciso te dizer, meu caro, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita. Não é o evangelho que tem que converter a minha vida, eu tenho que converter a minha vida ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como eu falei para vocês, o meu livro, que eu estou lançando vários vídeos aí, ou santos ou nada, qual a sua escolha. Nós temos um belo capítulo sobre o inferno. Eu vou gravar vários vídeos, porque aqui não é palavra nossa, é a palavra dos santos doutores da igreja. O que eles ensinavam, inclusive começa lá do início até o Papa Francisco. Vocês têm uma ideia do que fala. Se vocês quiserem adquirir o livro, o link vai estar abaixo. E hoje eu quero começar com São João Bosco, o ensinamento de Dom Bosco sobre o inferno. Dom Bosco diz assim: o inferno é um local destinado pela justiça divina para castigar com suplícios eternos os que morrem em pecado mortal. A primeira pena que os condenados padecem no inferno é a do sentido, por ter o seu corpo atormentado por um fogo que arde horrivelmente sem jamais diminuir. Esse fogo penetrará pelos olhos, pela boca e por todo o corpo, e cada um dos sentidos padecerá uma pena principal. Os olhos ficarão obscurecidos pelo fumo e pelas trevas, e aterrorizado aos ver os demônios e os demais condenados. Veja, se você conhece a história de Dom Bosco, se você não conhece, eu te convido a ver um livro chamado Céu, Inferno e Purgatório, que quando ele chega lá na 10ª porta do inferno, que ele põe a mão dele queima, e quando ele volta do arrebatamento, ele não tinha pele na palma da mão. Você saber o que Dom Bosco está falando de algo que ele viu, que Deus mostrou para ele, tá? Continua. Deus permitiu que o rico Epulão, Lucas 16, 19, 31, em meio àqueles tormentos, dirigisse um olhar a Lázaro, pedindo por misericórdia uma gota d'água para aliviar o ardor que consumia, mas até isso lhe foi negado. Aqueles infelizes em meio à chama, devorados pela fome e sede, atormentados por um fogo que não cessa, bradam, uivam e se desesperam. Ah, inferno, inferno, como são desgraçados que caem nos teus abismos. E tu, meu filho, que ainda estás vivo, que dizes, se tiveres que morrer nesse momento, para onde você iria? Meu irmão,
Você que está traindo sua esposa, você que está enfiando a cara na cachaça, enfiando a cara na droga, você que está no mundo da corrupção, roubando, você que está vivendo as práticas homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, você que está vivendo uma verdadeira depravação, abusando de criança, um relacionamento de trisal, relacionamento com animais, você que está com ódio no coração, planejando vingança, você que já fez aborto e não se arrependeu ainda, se você morresse agora, para onde você iria? É uma pergunta que eu faço para você. Continua. Se não pode suportar aqui, sem gritar de dor, a ligeira chama de uma vela na palma da sua mão, como poderá suportar aquelas chamas por toda a eternidade? Se você colocar o seu dedo na vela, você não aguenta ficar 1 minuto com o dedo na vela, você uiva de dor. Agora imagine o seu corpo inteiro queimando eternamente no fogo do inferno, que é 1 milhão de vezes mais poderoso que um fogo de uma vela. Continua Dom Bosco. Considera por outro lado, meu filho, o remorso que sentirá a consciência dos condenados. Sua memória, entendimento e vontade padecerão terríveis tormentos. Recordarão continuamente o motivo pelo qual foram para o inferno. Isto é, por terem querido satisfazer uma paixão qualquer. E esse pensamento será para eles um verme roedor que jamais morrerá. Pensarão o tempo que Deus lhes tinha concedido para salvar-se da perdição eterna, nos bons exemplos de seus companheiros, nos propósitos formados e não postos em prática. Pensarão nas pregações que eles ouviram, nos conselhos dos pregadores e dos padres que lhes atenderam em confissão, nas boas inspirações para deixar o pecado, e vendo que já não há remédio, lançarão uivo de desespero. Do que Dom Bosco está falando? Na hora que você chegar no inferno, meu irmão, você vai ver quantas pregações você ouviu dizendo que essa situação era pecado, que essa roupa curta era pecada e era pecado e você continuou nela. Você vai lembrar quantas vezes foi pregado você que você não podia ter vida sexual com sua noiva, com sua namorada, com as suas ficantes, e você persistiu. E isso vai corroer dentro de você, e você saberá que você foi condenado ao inferno, porque você escolheu Satanás, ao invés de escolher nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você zombou das pessoas que eram fiéis, que eram honestas, que eram fiel no matrimônio, que vivia castidade no namoro. Você zombou delas, porque era o pecador zombando do virtuoso. Era o viciado zombando de quem vive a virtude. E você vai corroer eternamente no inferno com esse pensamento dentro de você. A vontade jamais terá nada do que deseja, sofrendo pelo contrário todos os males. O entendimento conhecerá o bom senso que perdeu. A alma separada do corpo apresentará diante do tribunal divino. Entreviu a beleza de Deus, conheceu sua bondade, contemplou por um instante o esplendor do paraíso, ouviu docíssimos e harmoniosas músicas e cantos dos anjos e dos santos, mas infelizmente ficou sabendo que ele foi arrebatado para sempre e que o destino dele é o inferno. Decida, pois, hoje a servir o Senhor, se arrependa e faça penitência. Não guarde para quando não haja mais tempo. Entrega-te a Deus agora. E Dom Bosco continua: quem sabe essa meditação do inferno não será sua última chamada à graça. Se não corresponder a ela, tu te expõe a que Deus te abandone e te deixe cair no tormento eterno. Você que está vendo esse vídeo agora, talvez é a última oportunidade que você tem para sair desse pecado seu, para se arrepender, para fazer penitência. Talvez é a sua última oportunidade, meu irmão, antes que você caia eternamente no inferno. Você que um dia pregou o evangelho, você que um dia cantou, ministrou, esteve conosco na caminhada, tinha uma vida de santidade e você voltou para o pecado e está vendo esse vídeo agora, meu irmão, aonde que você estiver, se ajoelhe e se arrependa. Pode ser a sua última chance e você pode estar em sentar eternamente no inferno. Agora, as penas do inferno, olha o que Dom Bosco dizia: considera, meu filho, que nele padece todas as penas e todas as elas para sempre. Se caíres no inferno, nele jamais sairás. Passarão 100 anos, 1000 anos, e o inferno estará apenas começando. Passarão 100 mil anos, 100 milhões de anos, milhões e milhões de anos, milhões e milhões de séculos, e o inferno estará ainda apenas começando. Se um anjo anunciasse a um condenado no inferno que Deus havia de livrá-lo do inferno, depois de passar tantos milhões de séculos com gotas d'água que há no mar, ou folhas de árvores e grão de areia no mundo, essa notícia lhe causaria um consolo indivisível.
É certo, exclamaria, que o imenso número de séculos que sofrerei, afinal, haverá um dia em que eles acabarão. Mas aí passarão esses milhões de séculos e uma infinidade de outros, e o inferno estará para sempre apenas começando. Gente, olha a gravidade disso. Olha a gravidade. Cada condenado quereria poder dizer a Deus: Senhor, aumentai quanto quiserdes as minhas penas, e fazei-me permanecer aqui o tempo que quiserdes, contando que me deis a esperança de ver esse suplício acabar um dia. Mas não, esse término e essa esperança jamais chegarão, porque eles estarão para sempre morando com Satanás. Se ao menos o condenado pudesse iludir-se a si mesmo, pensando consigo, quem sabe se Deus algum dia terá piedade de mim e me tirará desse abismo? Mas não, jamais abrigará esta esperança. O condenado terá sempre presente a sentença da sua condenação eterna. Esses tormentos, esse fogo, esses horríveis gritos, eu terei para sempre. Veja, o Catecismo da Igreja, parágrafo 393, diz que não há arrependimento para o diabo depois da queda, como não há arrependimento para o homem após a morte. No inferno você não vai se arrepender, você vai estar sofrendo eternamente, para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos, seclório, por toda a eternidade no fogo que não se apaga, meu irmão. Blasfemando e lamentando, corroendo por tudo que você viveu de pecado nessa terra. Continua. Dom Bosco vai dizer assim de maneira bem forte: mas não, jamais abrigará esta esperança. Já li isso aqui, né? Sempre verá escrito nas chamas que devora sempre. Olha, cada chama do inferno está escrito sempre, eternamente. Olha o peso disso. Na ponta das espadas que os transpassa, está escrito sempre. Nas horríveis fisionomias dos demônios que atormenta, sempre naquelas portas fechadas que jamais se abrirão para ele. Meu irmão, não queira ir para o inferno. Ó eternidade, ó abismo sem fundo, ó mar sem limites, ó caverna sem saída, quem não tremerá pensando em ti? Ó maldito pecado, que tremendos suplícios prepara para quem te comete. Basta de pecado em toda a minha vida. O que deve encher-te de espanto é pensar que essa horrível fornalha está sempre aberta debaixo dos seus pés e que basta um único pecado mortal para você cair nela para sempre. Meu irmão, minha irmã, um único pecado mortal. Eu queria que você aprendesse isso agora olhando os meus olhos aqui. Debaixo dos seus pés está uma fornalha ardente de fogo. Mateus capítulo 13. É um fogo que queimará eternamente, que não se apaga. E você tem uma alma imortal, você não morre. E se você cair nessa fornalha por um único pecado mortal, uma única ida no motel com sua namorada, um único roubo, uma única prática do homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, um único pecado de um aborto, uma única vida que você tirou, uma falsidade, uma calúnia, uma fofoca, e você queimará eternamente no inferno. Não queira ir para o inferno. Aonde que você estiver, se você se desviou de Deus, se ajoelhe e se arrependa, porque o inferno é o lugar dos cristãos impenitentes que conhecem a verdade e não praticam a verdade. Continua. Compreenda, meu filho esquilês, um pecado que comete com tanta facilidade merece uma pena eterna. Uma blasfêmia, uma profanação do domingo quando você não vai à missa, um roubo, um ódio, uma palavra, um ato, um pensamento impuro consentido, basta para condenar-te eternamente à pena do inferno. Meu filho, ouve atentamente meu conselho. A consciência te censura de algum pecado, vai imediatamente confessar-te e arrepende-te logo. Põe em prática todos os conselhos que ouvi. Se for necessário fazer uma boa confissão geral, faça. Prometa fugir das ocasiões de pecado, das más companhias. Se Deus te chamar a deixar esse mundo, obedece de improntidão. Tudo que faz para evitar uma eternidade de tormentos no inferno é pouco, é nada. Nenhuma segurança excessiva quando se está em jogo a eternidade, escreveu São Bernardo. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Se Deus mandar você largar essa vida de balada, de festa, de gandaia, larga. Se é as roupas de piriguete, roupa curta, larga. É aqueles amigos, aquelas más amizades, larga. Sabe por quê? Dom Bosco está dizendo de maneira clara para nós. Tudo que você puder fazer para evitar o inferno ainda é pouco.
Eu sei que esse vídeo vai doer em muita gente vai me xingar abaixo. Eu estou citando um santo canonizado da igreja. Não é opinião do pregador Eudes Duarte que está no livro, é opinião de Dom Bosco. Vou continuar. Quantos jovens na flor da idade abandonam o mundo, a pátria, a família e foram se sepultar-se nas grutas, nos desertos, não vivendo senão a pão e água, às vezes só por algumas raízes. Tudo isso para evitar o inferno. É você lembrar de Santo Antão, São Macário, São Bento, São Francisco Xavier, jovens de Santo Inácio de Loyola, jovens que tinham tudo, poder, riqueza, e largou tudo, foi morar no deserto, comendo pão e água, simplesmente para evitar o inferno. Se lembrar de um São Jerônimo, a mesma coisa, que até levou uma chicotada do anjo no lombo, tudo para evitar o inferno, meu irmão. Cuidado com o inferno, meu irmão. Cuidado com o inferno. E Dom Bosco continua. E tu, o que estás fazendo depois de merecer tantas vezes o inferno pelo pecado que você comete? Meu irmão, essas baladas que você tem ido, os roubos, essa vida sexual depravada com a namorada, essas relações contra a natureza, essa vida errada que você está vivendo, quantas vezes você já mereceu o inferno e você está fazendo o quê? Antes que essa fornalha se abra debaixo dos seus pés e você desça eternamente para morar no inferno. É isso que você deseja? Continua. Lança-te, pois, aos pés de teu Deus e dizei a ele: Senhor, vede-me pronto a fazer tudo o que quiseres. Já vos ofendi demais até agora. De hoje em diante não quero mais te ofender. Envia-me, se preciso, todos os males dessa vida, desde que eu possa salvar a minha alma. Olha o pensamento de Dom Bosco. Envia-me todos os males, desde que eu possa salvar a minha alma. Que vale ao homem ir para toda balada, pegar todas as mulheres, ter tudo quanto é tipo de sexo depravado, toda a curtição e queimar eternamente no fogo do inferno. Meu irmão, se arrependa. Quem falou isso foi Jesus. Isso é doutrina oficial da igreja. Eu sei que você não está acostumado a ouvir esse tipo de pregação nas missas, mas é sério. Existem almas caindo no inferno, como chuva cai sobre a face da terra, como flocos de neve cai sobre a terra. E quem disse isso foi Santa Teresa de Ávila. Arrependa aonde você está, porque existe uma fornalha de fogo debaixo dos seus pés. E eu quero terminar aqui no livro. Eu narro uma história contada pelo padre André Beltrame, que hoje é beato, sobre a história de São Francisco Jerônimo. São Francisco Jerônimo estava pregando a palavra nos arredores de Nápoles, no século XVIII, e uma mulher impenitente, enquanto ele pregava sobre os castigos do inferno, ela começou a zombar e gritar e falar mal dele. Ele levantou a voz e disse: ai de ti, filha, que resiste à graça de Deus. Não passarás 8 dias sem que Deus castigue você. A mulher ficou mais desaforada, com mais raiva, e ele foi embora. Semana seguinte, ele veio pregar no mesmo local e percebeu que aquela mulher, que era dona de uma zona de prostituição, havia morrido. E ela se chamava Catarina. Ele chegou e bateu no caixão e disse: Catarina, levanta-te e diga aonde você está. Aquela mulher levantou com os olhos cheios de fogo e disse: Padre, eu estou no inferno por não ouvir a sua pregação. No dia da canonização de São Francisco Jerônimo, as testemunhas estavam lá dizendo: nós vimos aquela mulher levantar e gritar: no inferno, eu estou no inferno por não escutar a sua pregação. Meu irmão, minha irmã, o inferno existe, mas o nosso lugar é o céu. Se arrependa. João capítulo 6, a partir do versículo 37, Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu lhes dê a vida eterna e ressuscite eles no último dia. Deus não quer perder você. Saia desse pecado, saia dessa vida errada, saia dessa vida torta, que o sangue de Jesus caia sobre você agora. Você vale a última gota do precioso sangue de Jesus, e você não nasceu para depravação, você nasceu para ser santo, porque você é precioso aos olhos de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Vou continuar no segundo e no terceiro vídeo contando o que é o inferno. São Leonardo de Porto Maurício dizia: o maior missionário do céu é o inferno. Quanto mais as almas ouvirem falar de Deus, do inferno, mais elas quererão o céu. Se você quiser adquirir o meu livro, Os Santos ou Nada, clica aí abaixo, vou deixar o link, adquira, para você conhecer as verdades do inferno. Aleluia! Fogo na alma, povo! Glória a Deus!